Senhor, toma minha vida nova, antes que a espera desgaste anos em mim. Estou disposto ao que queiras, não importa o que seja, tu me chamas-me a servir. Leva-me aonde os homens necessitem de tuas palavras, necessitem da força de viver. Onde falte a esperança, onde tudo seja triste, simplesmente por não saber de ti. Leva-me aonde os homens necessitem de tuas palavras, necessitem da força de viver. Onde falte a esperança, onde tudo seja triste, simplesmente por não saber de ti. Simplesmente por não saber de ti. Muito bom poder estar com vocês nesse momento de partilha, de comunhão, uma oportunidade que a Arquidiocese de Botucatu lança através das redes sociais para bater um papo reto, um papo objetivo e, ao mesmo tempo, muito descontraído sobre a temática da vocação. Nós acreditamos muito que o chamado individual que Deus faz a cada um de nós também nos pede uma resposta individual. E é interessante que o chamado de Deus enquanto vocação leva em consideração a história pessoal de cada um, leva em consideração a realidade onde cada um vive e traz em cada chamado tudo aquilo que cada um é, com todos os seus limites, com todas as suas imperfeições, mas também traz de uma maneira muito particular todas as qualidades que Deus colocou dentro de cada um de nós. E é interessante o tema da vocação, porque nós somos desafiados a viver plenamente esse chamado de Deus. E o primeiro chamado que Deus faz para você, faz para mim, faz para cada um, é o chamado à vida, a plenitude da vida, a grandeza de uma vida que leva em consideração tudo aquilo que somos e tudo que temos. E o barato, a questão assim fundamental é que Deus chama pelo nome. Interessante, né? Chama pelo nome. Então isso nos dá um valor que não tem preço, porque nos mostra o carinho, nos mostra essa teimosia amorosa que Deus tem por nós e essa querência de um Deus que nos ama por demais. Então esse chamar pelo nome nos dá uma responsabilidade muito grande, dentro da paciência, da expectativa de Deus de não nos obrigar, mas deixar o tempo certo. Quando no livre-arbítrio, na liberdade de filhos de Deus, de filhas de Deus, nós podemos dizer sim ou não. Mas ao chamado à vida, todos nós somos desafiados a vivenciar essa vocação maior. Depois, dentro dessa característica de uma vocação à vida, Deus nos dá a graça de uma identidade. A identidade também que faz parte da história de cada um, da personalidade de cada um, com quem eu quero me identificar. O que eu quero fazer com esse chamado à vida? O que eu quero fazer com esse chamado maior que Deus me faz? E a grandeza de uma identidade cristã. Ou seja, um bom homem, uma boa mulher, mas um bom cristão, uma boa cristã, uma identidade em Cristo. Então, a necessidade de responder, você quer me seguir? Você quer, de fato, ter a identidade comigo? Eu te chamo pelo nome, mas eu não te obrigo.
E aí Cristo vai trabalhando tudo isso em cada encontro que ele faz, em cada momento do cotidiano, pelas estradas por onde ele passa, chama o nome. Chama Pedro, chama Zaqueu, vai tocando na individualidade de cada um. Para quê? Para que a vida, como vocação primeira, seja identificada nessa escolha. Eu quero Cristo. Eu quero esse caminho, eu quero essa verdade, eu quero esta vida, eu quero este estilo de vida. Aí nós entramos para aquilo que nós chamamos de vocações específicas. A beleza da nossa igreja, a diversidade de dons, a diversidade de carismas, a diversidade de culturas que se tornam comunhão. Porque se a identidade humana, a identidade cristã, nos dá a capacidade de segui-lo, não importa a minha vocação específica, porque nessa diversidade tudo se torna comunhão, tudo se torna unidade. Vários dons, mas o mesmo Deus. Vários filhos e filhas do mesmo Pai, mesmo Espírito, que sopra em cada um de nós a beleza vocacional. E é dessa maneira que a gente quer bater um papo hoje, muito tranquilo, né? E que você pode interagir conosco. Nas suas dúvidas, nas suas partilhas, você pode entrar com a gente nesse papo reto sobre vocação, sobre o chamado de Deus. E vocês estão percebendo aí na nossa tela que nós temos vários vocacionados, né? E esse bate-papo vai mexer com a história de cada um. Quem sabe você não se identifica com uma dessas histórias? E a Arquidiocese de Botucatu, o setor vocacional, lançou, praticamente está lançando, um acompanhamento, um direcionamento espiritual, discernimento vocacional pelas redes sociais, para que você, também nesse momento, possa discernir sobre a tua vocação. O nosso link, você vai conhecer, você vai ouvir falar dele hoje. O cônego Alberto vai passar tudo para nós. Nós vamos conversar, mas eu quero que vocês saibam que cônego Alberto, que está conosco, é um dos nossos entrevistados da noite de hoje, né? Ele coordena toda a parte vocacional, junto com o padre Átila, faz parte do Conselho de Formação, é o nosso reitor aqui do Seminário São José, né? Faz toda a parte do acompanhamento inicial, o ano propedêutico, e ele, juntamente com a sua equipe, desenvolve todo esse trabalho vocacional. Então, quando o Alberto se formou aqui no ITRA, no nosso Instituto de Teologia Rainha dos Apóstolos, na cidade de Marília, se especializou na área catequética, na Bélgica, em Louvain, fez um mestrado lá, e já amou e serviu essa diocese por tantos e tantos lugares. Botucatu, Lençóis Paulista, Avaré, e hoje está conosco, aqui na paróquia Santo Antônio de Rubião Júnior, e também como reitor aqui da nossa Casa São José. Depois nós temos o Tiaguinho, ele está no primeiro ano de teologia, segundo ano de teologia, está fazendo a teologia em BH, em Belo Horizonte, tem a sua história vocacional, que nós vamos depois cutucar um pouquinho esse moleque. Depois nós temos o Tiagão. Tiagão terminou a filosofia, fez uma experiência na Fazenda da Esperança e agora está fazendo o ano de discipulado na cidade de Cerqueira César. Nós temos o Leonardo. O Leonardo está no primeiro de filosofia, está fazendo a experiência lá em Marília, na nossa Fraternidade de Formação Santana, e também vai ser cutucado um pouco na sua história vocacional. Temos o Kaique está começando aí, terminando o ensino médio, está terminando o terceiro ano, né? Mora aqui em Botucatu, no Seminário São José, juntamente com o cônego Alberto, e também vai falar um pouco dessa experiência vocacional. E o Marquinho está coordenando a nossa sala. Marquinho já está vamos dizer assim, na ponta do gatilho, né? Está terminando a teologia, está terminando a sua tese, está estudando, terminando teologia em BH, na FAGE, com os jesuítas, e, se Deus quiser, encerra a teologia esse ano para começar uma experiência
de ano pastoral. Só para você entender, a nossa diocese ela trabalha com o acompanhamento vocacional em suas paróquias, tem a introdução para o ensino médio, propedêutico, experiência de filosofia, um ano de discipulado entre filosofia e teologia, a teologia, ano de pastoral, depois diaconato e o sacerdócio, tudo dentro de uma experiência de discernimento vocacional. Vou chamar você de Alberto Cônego, com a liberdade de filho de Deus e com todo o respeito e carinho que eu tenho por você, né? Pela amizade, pelo teu testemunho. Mas seja bem-vindo na nossa sala de papo reto aqui sobre vocação. Fala um pouco para nós, o que é essa divina aventura de trabalhar na formação? Você como formador, você como pescador de vocação, o que você procura identificar? O que te leva a fazer essa experiência junto com a juventude? Como orientar? Qual que é a tua experiência de formador dentro da Arquidiocese de Botucatu, filho de Deus? Boa noite, Alemão. Somos amigos há tanto tempo que não precisa chamar de padre, de cônego. Nossa amizade já vem desde o tempo de seminário e foi, como diz a palavra, formada no cadinho da aprovação, né? Acredito que o que a própria igreja procura num vocacionado é essa identificação com o Cristo. Quando a gente lembra um pouquinho rapidamente do documento de Aparecida, fala do discípulo missionário. E o discípulo é aquele que teve um encontro pessoal com Cristo. E o Papa Bento XVI dizia que o encontro com Cristo é aquele encontro que não é com uma ideia, não é com um conceito, com uma filosofia, mas é com uma pessoa, com o nosso Senhor. E a primeira coisa que eu vejo é justamente isso, essa busca da identificação com Cristo, ser cristão. Então, acho que o primeiro passo que nós procuramos num vocacionado é isso, a identidade com Cristo, ser cristão. A gente vai forjando na oração, na palavra, em convívio com o próximo, de todos nós, eu, você, os outros seminaristas, o padre, o bispo, o papa. A gente está nessa busca incessante, não é algo fechado. Ou estou identificadinho, acabou, né? É busca, é aperfeiçoamento. A gente vai também na conversão cotidiana. E eu acho que é o primeiro ponto que a gente vê no vocacionado é essa identificação com o nosso Senhor. Depois, a identificação com a igreja. Igreja como família. Muitas vezes a gente imagina a igreja algo somente hierarquizado. A igreja somos nós. Aquela frase de Santo Agostinho, né? O que eu sou com vocês me alegra, o que eu sou para vocês me preocupa. O que eu sou para vocês, bispo, isso me preocupa. Mas o que eu sou com vocês, cristão, isso me alegra. Então, também a identificação com a igreja. A gente não é ordenado padre para entrar numa casta especial. É para fazer parte dessa igreja, fazer diferente. E fazer diferença, no bom sentido. Aquela provocação de Jesus, sal e luz. Então, a gente, no meu tempo de juventude, já está fazendo um pouquinho já, né? De tempo atrás, a gente falava muito fermento na massa, acho que o Emerson deve lembrar, né? Que é isso, é fazer diferente, é fazer algo de bom, cada um tem sua característica, né? E isso que torna a igreja rica e torna a igreja católica. Cada um colabora com aquele dom especial que Deus lhe deu. Segundo, a terceira coisa, melhor dizendo, é esse engajamento dentro do processo formativo. O processo formativo é troca. A gente não pode ver só como algo em uma única direção. Então, aí a abertura do vocacionado e também a abertura da diocese também em acolher aquilo que é o dom próprio de cada um.
Então, é sempre um caminho, uma via de mão dupla, né? Pelo menos na minha concepção. Quando foi a minha missa de apresentação no seminário, eu dizia que a gente tem que ter o foco no Cristo, e não pode perder o foco nele. E, ao mesmo tempo, entra aí o processo formativo. No processo formativo, a gente vai podando aresta, mas também vai desenvolvendo dons. Esses dons que podem enriquecer a vida da igreja. Essas são as coisas que eu buscaria, diríamos assim, num perfil vocacional. Os chamados frutos vocacionais, né, também são importantes, são sempre elementos de discernimento, que é justamente esse amor a Cristo, amor ao próximo, que a gente não é padre para si, a gente não vai celebrar a missa no espelho, né? E nem vai fazer caridade para o espelho, a gente vai estar em contato. Ao mesmo tempo, também, que ninguém é padre para si, ele é padre para uma igreja, para uma comunidade, ele vai ser esse agente de transformação. Então, é essas coisas que eu busco ver num vocacionado. É interessante isso que você vai falando, porque essa identidade, achar essa identidade no jovem em Cristo é fundamental, né? Porque muitas vezes, tanto na tua caminhada como na minha, acho que na caminhada de todos aqueles que se colocam a fazer essa experiência, nós podemos nos encontrar com frustrações, né? Nos decepcionamos, às vezes nós firmamos a nossa identidade em uma figura simplesmente humana que pode quebrar um pouco aquela ideia, né, sacerdotal, aquela ideia de uma religiosa, de um religioso. Mas quando essa identidade é nele, é em Cristo, a gente pode até sentir a frustração, a decepção, mas a gente não para, né, Alberto? Porque a importância de se identificar com Cristo e nele nos fortalecermos, nos dá a gana, nos dá a determinação de perseverar nesse caminho, nessa verdade e nessa vida. Eu acho interessante a maneira que você coloca isso, né? Que o vocacionado, a vocacionada tem que ter essa identidade em Cristo, né? Desenvolver essa configuração na face de Cristo, né? Isso é um desafio. E por ser um desafio, eu não sei, o Kaique, né, que está começando esse caminho, que está com o Alberto aí, fez já um tempo de seminário, hoje não, porque nós estamos no meio de uma pandemia, mas até o início da pandemia você estava envolvido aí com a meninada, com a molecada no colégio, no segundo grau, com grandes desafios, né? O que é para você, Kaique, por exemplo, na tua juventude, você está com 18 para 19 anos, né? Vamos dizer assim, é o mais fresco desse grupo que está aqui. Eu sou o mais velho, né? Depois vem a Alberta e vem essa molecada, mas você é o crianção da molecada. O que você sente, o que te levou, por exemplo, a tentar fazer esse discernimento? Qual que é o teu desafio enquanto molecão dentro desse discernimento vocacional, no colégio, no dia a dia? Fala um pouco disso para nós, porque alguém pode ter essa dúvida, né? Falar, caramba, às vezes a gente ouve isso, né? Não tem cara de padre. Mas eu me pergunto, que cara que padre tem, né? Tem cara, nossa, cada um tem a sua face, não tem uma roupagem de, essa é a cara. Não, essa identidade cristã nos dá tantas e tantas faces. Como que você vive isso, Kaique? Boa noite, Padre Emerson. É uma alegria estar aqui conversando, batendo esse papo, que acho que é o nosso princípio de crescimento, é a comunicação, o nosso diálogo, né? Para contextualizar, eu entrei com 14 anos para o seminário, 14 para 15, aí fui convidado a estar entrando nesse processo de formação, é um processo de amadurecimento, aonde eu vi
que minha vida deve se configurar com a vida de Cristo. O mais importante para mim, para aceitar, o primeiro ponto que o senhor perguntou foi o que me motiva a estar no meio da juventude, no meio desse processo, o que me faz ir adiante dessa vocação. E eu falo e respondo o seguinte: o meu caminho, a minha trilha, ou seja, o meu objetivo é o próprio Cristo. O que me anima é configurar a minha vida com a vida dele. Ou seja, servindo e não sendo servido, sendo sal da terra e luz do mundo, amando como eu quero que me ame também, amando como Jesus amou. E dessa forma eu caminho com a juventude. Eu posso dar um exemplo muito bonito que me incentiva a cada dia a ser padre. É um episódio que eu estava na escola Santa Marcelina, aqui em Botucatu, ao lado do Seminário São José, para vocês se localizarem. E chegamos lá de manhã com o nosso violão, cantando, dando risada. E aquele que chegava, olhava para nós e perguntava: como consegue? São 6:30 da manhã e como consegue sorrir? Eu estou morrendo, eu estou sendo uma múmia e ele está dando risada, tocando violão, brincando, mexendo com o outro, no bom sentido, né? E assim eu percebi, é pelo meu sorriso, é pela minha capacidade de acolher, não só a minha, né? Que eu falo como um todo, o seminarista em si, ele sabe muito bem, a minha capacidade de transmitir Jesus pelos meus atos. Ou seja, resumindo e voltando para o meu caminho, para a minha vocação, é ser sal da terra, luz do mundo, servir com as minhas ações e não ser servido, porque hoje, infelizmente, o grande erro, na minha concepção, é você querer ser servido pela igreja e não servir a igreja em si. A igreja, eu digo, como o corpo de Cristo, o próprio povo, né? E assim eu procuro viver a minha vocação, o meu chamado, que é amar. Então, eu quis entrar porque eu quis amar. E a forma que eu escolhi amar é por meio do ministério ordenado, em específico aí no presbitério, né? Muito obrigado por... Não sei se eu respondi o que o senhor queria, mas acho Você que... pode ficar tranquilo que eu vou cutucar ainda. Fica sossegadinho. Eu vou querer saber o que é esse sal na terra e o que é esse sabor diferenciado. E a gente vai chegar a isso, entende? Vamos lá. Porque também você que está assistindo, você que está participando dessa live vocacional, você também pode fazer tua pergunta. Você também pode interagir, porque o Marquinho está ali acompanhando os comentários e dúvidas que você tiver, manda para nós, né? Participe também desse bate-papo, porque quando o Kaique coloca essa experiência no colégio, coloca essa realidade do sal na terra, coloca esse desejo de configurar-se, tem uma coisa, o Kaique não deixa de lado a história dele, não anula a própria história, ou seja, não é um passe de mágica, é tudo um processo de discernimento, identificação que nós vamos buscando com as nossas escolhas. Um exemplo, pega o Tiagão. Tiagão terminou a filosofia e a experiência da filosofia é fantástica, porque a filosofia nos dá a luz, nos ilumina, nos ajuda, nos dá o discernimento para que nós possamos mergulhar na teologia. Mas antes desse mergulho na teologia, nós começamos a mergulhar dentro da nossa própria história. A gente começa a mergulhar dentro, quem que sou eu? Quem que é o Tiagão? Com todos os seus desafios, com toda a sua humanidade, com toda a sua história. E a filosofia vai nos levando a pensar um pouco fora da caixinha, a sair de uma experiência, às vezes, de conforto. Platão dizia, né, a experiência do mito da caverna, sair da caverna de sombras projetadas, de ideias faladas, de tantas e tantas coisas formuladas para ter opinião própria. A necessidade do despertar da consciência crítica.
ou seja, tomar decisão, descer do muro, ter opinião própria, não é pela cabeça dos outros. Mais ou menos como a multidão chega até Jesus. Vão buscando Jesus, uns pela cura, outros porque ouviram falar, outros por causa disso e aquilo, mas chega uma hora que eu preciso decidir. Por que eu estou buscando Jesus? Por que eu fui atrás dele? Então, no discernimento vocacional, a filosofia nos ajuda a isso. Nós, padres, passamos pelo processo da filosofia como um despertar crítico diante dos desafios. Tiagão, que você terminou a filosofia, filho de Deus? Fez a experiência da filosofia vivendo na Fazenda da Esperança como seminarista, porque você escolheu essa experiência. Fez filosofia em Taubaté, então se fazia um belo de um percurso de estrada, né? Voltava para a fazenda, 3 anos, e agora você está em Cerqueira César, junto com o padre João e o padre Tarcísio, fazendo esse ano de discipulado e discernimento antes da teologia. E era para você ter ido para a África, se não fosse a pandemia, né? Era para o senhor estar fazendo esse ano lá em Moçambique. Mas a tua África, o teu desafio, a tua missão se tornou Cerqueira. Por um período laranjal, porque essa realidade da missão não está fora, simplesmente numa realidade geográfica. É dentro de nós, que é esse despertar, o sair. Fala um pouco para a gente, filho de Deus, dessa experiência da filosofia, dessa tua experiência vocacional, desse descer do muro. É isso que eu quero mesmo? É isso mesmo, padre. Eu acho assim que é aquilo que o senhor dizia, né? A filosofia, ela traz para nós muitos questionamentos, né, sobre a nossa vida, sobre o porquê da gente escolher viver essa vida, né? E eu acho assim, hoje eu sou muito grato, né? Pode ser que no começo eu tinha uma certa dificuldade de entender as coisas, mas hoje, como eu sou grato de ter escolhido fazer a filosofia na Fazenda da Esperança, porque foram duas realidades que me questionavam. Quando eu não estava na área acadêmica me questionando, eu estava na Fazenda da Esperança, ali convivendo com várias realidades e me questionando também. Então, assim, essa experiência de poder viver com os meninos, de poder viver com a realidade de vida deles e, ao mesmo tempo, ter esse turbilhão de questionamentos, né, da faculdade da filosofia, me fez, sem dúvida nenhuma, uma pessoa melhor, uma pessoa talvez mais humana, não é? Porque eu trazia algo dentro de mim que era desconhecido e que, através dessas experiências, né, da filosofia, desse convívio com os meninos, eu pude colocar isso para fora. E como isso foi rico, nossa, como isso foi maravilhoso na minha vida. Foi como se tivesse, de fato, tirado aquele peso das costas, né? E tudo isso vem também me ajudando aqui em Cerqueira César, né? Eu acho assim que esse tempo entre a filosofia e a teologia, se pensarmos, né, que a filosofia nos prepara para a teologia, mas esse tempo entre filosofia e teologia, ela nos faz ter esse acalmar os ânimos, né? Relaxar um pouco, vamos colocar a filosofia em prática, vamos colocar mais o pé no chão aqui e vamos colocar aquilo em prática. Tudo aquilo que eu me questionava, hoje eu posso, com essa experiência de não me preocupar com a faculdade, com cobrança de professor, eu posso colocar tudo aquilo que muitas vezes eu me questionava lá na fazenda, me questionava na faculdade, colocar como se eu estivesse colocando papéis em cima da mesa e olhar num olhar mais amplo, para eu me localizar, para eu poder saber aquilo que eu quero da minha vida. Então, essa experiência de fazenda, de filosofia, é uma experiência muito desafiadora. E agora, com essa experiência de discipulado,
é a faca, é o queijo e a goiabada, né? Coisa maravilhosa. Então, assim, não tenho o que dizer dessa experiência. É uma experiência que vem me tornando cada vez mais uma pessoa humana, um cristão melhor, e me faz discernir aquilo que de fato eu quero para minha vida. Você fala assim, um queijo e uma goiabada, você entende? Que é muito bom. Tem algum salzinho nesse meio para estragar esse queijo com essa goiabada? Uma dificuldade que você possa ter experimentado? Muitas, nossa, Uma só, então. uma só? Vamos ver. Bom, acho que talvez uma das dificuldades que eu tive durante esse processo, né, de filosofia e fazenda foi talvez conciliar as duas realidades, né? Porque são realidades totalmente distintas e que eu tinha que colocar ali em prática aquilo que eu vivia na fazenda e na faculdade. Então, acho que a maior dificuldade, uma das dificuldades foi justamente conciliar esses dois pontos, né? Marquinhos, eu estou vendo que tem uma pergunta aqui no grupo, no particular. Depois desse fechar, você passa essa pergunta para o Alberto, para o Padre Alberto, fazendo favor. Está ali num dos comentários do Marcelo. Você já vai ver ali, ó. Mas, Alberto, dentro dessas duas experiências da filosofia, de alguém que terminou a filosofia, que está numa etapa da formação, discipulado, discernimento, e o Kaique, que está no início dessa formação, qual que é o elo que une esses dois momentos e, de uma outra parte, o que você encontra como dificuldade a ser resolvida nessa passagem de uma etapa para outra? Tipo assim, Kaique vai terminar, ele vai fazer uma experiência de propedêutico se ele for continuar no seminário. Terminando, ele vai para a filosofia, se for tudo certo. E o Tiagão vai dando continuidade. Qual é o elo que a arquidiocese tem enquanto projeto formativo, das etapas formativas, e, ao mesmo tempo, o que quebra esse elo, na tua opinião, Albert? Eu acredito que a arquidiocese tem essa preocupação de que não se torne algo muito mecânico, na verdade. Estou cumprindo etapas como quem está abrindo gavetinha, fechando, abrir a última, então é só botar a estola, né? Esse é um grande perigo. Por isso essa parada. E discipulado é uma palavra muito forte dentro da palavra de Deus. É aquele que está sendo forjado pelo Cristo. Então, eu acredito primeiramente essa parada, a pessoa repensar justamente, estou centrado em Cristo? Minha vocação está sendo para o outro? É a questão da abertura da vocação. Então, o discípulo, ele tem um mestre, é o Cristo, né? Aquele que se formou na Eucaristia, na oração, se formou na palavra, se formou também academicamente, se formou nos encontros que foi construindo, na pastoral, no seminário, mas essa preocupação de não se tornar algo mecânico, não estou abrindo gavetinhas. Então, a pessoa para e tem uma oportunidade de repensar. É isso mesmo que eu quero? É o meu lugar na igreja? E quando a gente se questiona, é o meu lugar na igreja, não quer simplesmente dizer, vou me desligar do processo formativo. É algo mais profundo. Realmente, o que é a mola mestra da minha vida? Quem me impulsiona? A gente precisa tomar cuidado para não se tornar profissional do sagrado, né? Aquele que faz tudo certinho, vai lá, celebra a missa, atende doente, atende, faz a caridade, mas
meramente por profissão. Eu acho que São Paulo ele deu a cacetada no bom sentido da palavra quando ele fala: posso fazer tudo, mas se eu não tiver amor, não sou nada. Eu sou como um sino que bate, bateu, o vento leva. Posso jogar meu corpo no fogo, mas também não vai resolver nada, porque não foi por amor. Então, é esse amor no sentido de ágape, que é o amor doação, o amor partilha, mas que ele tem, diríamos assim, um núcleo. E o núcleo é Jesus Cristo. E esse núcleo é alimentado pelo Espírito Santo, que a gente recebeu no batismo, confirmou na crisma, mas a vida do Espírito, ela não é algo ligada apenas a uma corrente, é algo que teológica ou de movimento e tudo mais. A vida no Espírito é a gente deixar animar pelo Espírito Santo que fala em nós. São Paulo não sabe nem explicar, ele fala com gemidos inefáveis, ou seja, a gente vai sentindo aquele impulso de ir, né? A gente sente o impulso de ir para o bem, né? Então, eu acredito que essa parada realmente é isso, é buscar esse núcleo central, o Cristo, como que eu o sirvo na pessoa do próximo, como que eu tenho vivido também a vocação. Deus não tira o chamado, mas a gente precisa tomar cuidado para não trair esse chamado também, né? Então, essa pelo menos é a grande preocupação que eu carrego dentro de mim, que eu não traia esse chamado de Deus. A gente vai errar, vai fazer umas bobagens de vez em quando, faz parte da natureza humana, né? Mas que não seja nada que nos separe do Cristo, né? Então, eu acredito que vai ser um dos momentos. O sacerdote também, durante sua vida, pode dar essa parada num retiro, pode, quem sabe, até num ano sabático, ou numa experiência diferente. Eu lembro que você foi uma experiência missionária na África, e foi uma experiência de parada também, parada nesse ritmo de vida que você tem aqui, e assumir uma outra dimensão do mesmo sacerdócio. Então, a gente tem essas oportunidades de parada, de recentralizar tudo em Cristo, para tomar um novo fôlego. Quem está acompanhando a gente aí percebe, né, que não são etapas simplesmente funcionais. Terminei uma etapa, vou eliminando etapa. Você conseguiu perceber que quando o Padre Alberto foi colocando, que é sequencial. Tudo faz parte desse processo de discernimento. Então, eu não desengaveto uma etapa e engaveto outra. Faz parte de todo o conjunto de um percurso a ser percorrido. Porque muitas vezes a gente pode entrar no seminário e já sonhar lá na frente e viver lá na frente e não conseguir entrar no momento presente. A gente pode talvez estar num percurso como o Tiagão terminou a filosofia e ainda ficar olhando lá para trás, então não vive o período do discernimento. Então, essa realidade, esse elo, essa mola propulsora que me impulsiona a dar continuidade ao discernimento, me ajuda nessa descoberta vocacional. A Jussara está perguntando aqui, e eu vou lançar essa bola da Ju para o Leonardo, né? Leonardo, a Jussara está perguntando aqui assim, como que é conviver? Você está no primeiro ano de filosofia, né? Então, você já fez uma experiência de seminário, porque ela está perguntando o seguinte, como que é conviver com tantas pessoas diferentes dentro de uma casa? Se às vezes já quer ver? Se às vezes já é difícil conviver com aqueles da mesma família. Como que é essa experiência de convivência? Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer ao convite feito pelo Padre Alberto e pelo Padre Emerson para eu poder estar participando dessa live. Foi muita alegria, né, que eu pude aceitar. E essa convivência com várias pessoas em diferentes realidades é uma coisa muito intensa aqui que a gente tem, né?
são pessoas com várias, vamos dizer, cabeças diferentes, com várias realidades e contextos diferentes, e que a gente tem que estar sempre num espírito de serviço e paciência também, para entender a realidade de cada um e conviver mesmo, fazer esse ato de convivência pautado em Cristo, que é o que a gente tem aqui. Para ligar nesse ponto de Cristo, de focar em Cristo, nessa convivência, eu me recordo das direções espirituais que eu fazia com o Padre Alberto, em que ele nos ensinava a focar em Cristo, como ele falou agora há pouco tempo, quando ele fez a parte dele. Esse focar em Cristo aqui dentro da nossa convivência, enxergar o próximo em Cristo, enxergar o irmão, o Cristo no irmão, na pessoa do próximo que está aqui e também, vamos dizer, em casa, né, que nem ela disse, já é difícil conviver com as pessoas em casa, então, como que eu posso dizer? Isso não deixa de ser um desafio aqui dentro da nossa realidade também de Marília. Bom, para exemplificar melhor isso, eu falo da experiência que eu tive na pandemia. Eu tenho 2 irmãs pequenas, então elas têm as necessidades de brincadeira, de extroversão delas, e eu tinha a minha realidade de estudos lá em casa. Então, ficava um ambiente, às vezes, um pouco difícil, eu tentando estudar, elas tentando brincar, e eu tentando trabalhar a paciência, né? A compreensão, que eu tenho que entender o lado delas, né? Da extroversão, da brincadeira, o lado infantil, mas também tenho que conciliar os meus estudos. E, da mesma forma, é a nossa convivência aqui. Cada um tem uma realidade e eu tento conciliar a paciência para entender essa realidade do próximo, conciliar também as minhas dificuldades, os meus desafios e tentar fazer uma convivência mais fraterna e frutuosa entre a gente. Agora, assim, ó, com muita sinceridade, né? Não tem dia que levanta meio de ovo virado, meio querendo chutar o balde, não tem dia fazer, putz, não fala comigo, hein? Eu nunca senti isso, entende? Não, para dizer, porque tem dia que nós não levantamos muito bom, não é? Acho que existem dias que nós carregamos também as nossas dificuldades, nós temos família, né? Porque parece que padre não tem problema e tem que resolver todos os problemas, e nós temos família, nós temos os nossos desafios também, né? Nós temos as nossas preocupações, nós temos a nossa humanidade, nós temos o nosso jeito de ser. Marquinhos, você, quando tá para perder a boa, você já deve ter perdido a boa algumas vezes, porque você está terminando a teologia, né? O que é controlar teu gênio? Quer dizer assim, o que é conviver com você mesmo, entende? Você ter os seus desafios. Eu gosto muito da Paulo VI, né? Ele tinha uma oração que até se tornou o meu lema sacerdotal, né? Depois da Eucaristia, o Papa Paulo VI, ele colocava diante da Eucaristia, ele dizia assim: Senhor, toma-me como eu sou, com os meus pecados e as minhas imperfeições, mas faz de mim segundo o teu desejo, a tua vontade. Então, assim, com tudo aquilo que a gente é, porque tem dia que nós não levantamos bem, né? Como todo mundo. Como que é para você que está encerrando praticamente um período formativo acadêmico? Quando bate o cansaço, como que você trabalha tudo isso, Marquinho? Quando você tem alguma preocupação ou quando você, putz, eu não vou com a cara daquela criatura, né? Como que você consegue trabalhar isso daí? Eu te pergunto isso porque quem está ouvindo a gente, né, e quem está acompanhando a gente, não se sinta tão distante de nós, né? Porque nós estamos próximo de cada um deles. Com a nossa humanidade, nós estamos do lado de tantas e tantas pessoas que estão num processo, às vezes, de vocação matrimonial, vocação sacerdotal, vocação religiosa, a vocação laical, consagrada, enfim. E traz a sua humanidade.
Então, nós também temos as nossas dificuldades. Como que você lida com isso, Marquinhos? Eu gosto muito de uma frase de Sartre, né, que diz mais ou menos assim, que se você se sentir, quando você está sozinho, uma péssima companhia, né, você deve tomar muito cuidado com você mesmo. Então, como o senhor disse, e como o Zanza falou, não é fácil a nossa convivência, muitas vezes, né, somos humanos, somos falhos, somos pessoas que muitas vezes somos chatos, a gente desconta, né, tem essa visão muitas vezes com o padre até mesmo, né, que o padre não é um ser humano, às vezes o padre está um pouco estressado. Aqui também no seminário acontece muito isso, né, cada um ali com a sua personalidade, com o seu jeito. Então tem momentos que a gente tem que respirar fundo, tem momentos que a gente deve recordar a nossa história. Uma coisa que me ajuda muito, eu aprendi com a ajuda do senhor, com o Cônigo Alberto, quando eu fazia direção espiritual, é que nesses momentos que a gente se sente sozinho, que a gente sente vontade de desistir, de desanimar, a gente recordar a nossa história, né? Pegar lá a nossa história, o que nos levou a responder o chamado, o que nos levou a ir para o seminário, a renunciar a tantas coisas. Então, o que me ajuda muito é isso, é silenciar muitas vezes, pensar melhor, que pelo nosso impulso a gente pode fazer coisa que não deve, ali no calor do momento, da situação, e relembrar quem somos nós, de onde nós viemos, quais são a nossa essência, a nossa raiz, porque muitas vezes a gente vai esquecendo isso. A gente vai se enchendo de coisas, a gente corre esse risco, né? Eu gosto muito de inventar muita coisa, então tem hora que tem que parar um pouco, respirar, pensar, para poder tomar as decisões, né? Legal isso. O Alberto, padre, Clodoaldo está perguntando aqui para nós, né? Como que a gente consegue perceber esse chamado, né? Como se percebe o chamado para discernir uma possível entrada no seminário? O que você responde para o Clodoaldo aqui? Clodoaldo, da onde? Deixa eu ver aqui. Clodoaldo de Araraquara. Bom, Clodoaldo, eu acredito muito eu gosto de chamar de santa inquietação. A gente sente uma inquietação, um desejo de um algo mais. E muitas vezes, no início, a gente às vezes até é um pouco motivado, até por uma figura ou outra, mas a gente vai depois avançando. Mas tudo começa com a santa inquietação. Foi o que eu senti, o desejo do algo mais, o desejo de conhecer o que era o padre para poder me lançar. Esse contato inicial, eu digo assim, tranquilamente, a importância da figura do Monsenhor Oscar de Pádua Melo. Ficou 53 anos em Cerqueira César. Todo mundo morria de medo, porque o homem era bravo para chuchu. Mas ele fez aquela pergunta que, diríamos assim, destravou a inquietação, me deixou inquieto e ia buscar. Ele falou assim: menino, você quer ser padre? E essa pergunta foi o passo inicial. Depois o resto da caminhada foi no grupo de jovens, foi importante. Ali o TLC, eu fiz o TLC, isso mexeu muito comigo, né? Eu sempre fui de igreja, nunca estive longe, mas eu acredito que o TLC deu essa alavancada. Eu vi ali um momento forte com Deus. A gente não explica esses momentos fortes com Deus, né? A gente sente, a gente experiencia. E foi aí que realmente foi o sim definitivo. Quero seguir esse caminho. Então a gente sente essa inquietação. Em alguns momentos particulares, Deus vai falar na vida. Eu acredito, se isso para o Clodoaldo e para qualquer um, Deus vai falar na tua vida, nos acontecimentos. Então não existe assim uma resposta pronta. Para mim foi um determinado momento. Acredito para o Emerson, para o Tiaguinho, para o Tiagão, para o Marquinho, para o Zanza, o Kaique, foi coisas do nosso dia a dia. Jesus matou a charada quando ele chamou o Pedro pescando, né? Foi no dia a dia de Pedro. Pedro estava jogando a rede
São Mateus, ou Levi, estava cobrando imposto. Então, foram diversas circunstâncias. Então, Deus fala na vida. Então, acho que a primeira coisa que você deve observar é onde Deus está te chamando. Eu gosto muito de uma frase de São Francisco de Sales, que ele fala que a gente deve florir aonde Deus nos plantou. Ou seja, você vai viver sua fé onde Deus te colocou. Se Deus está querendo que no jardim dele, ou seja, nesse mundo, você viva como padre, os acontecimentos da vida vão te levar a perceber. Eu acho uma coisa importante também que foi falado no início, Deus não vai forçar a liberdade de ninguém. Deus quer um sim livre. Então, a inquietude e o sim livre. Não, eu quero embarcar nessa. Quero deixar minha barca, como fez Pedro, ou seja, quero deixar essa vida onde Deus me chamou para ir um pouco mais além. Valeu. Mateus está fazendo uma pergunta aqui que eu vou colocar pro Tiaguinho, né? Mateus está dizendo assim, ó: hoje eu estou namorando, né? Estou fazendo uma experiência de namoro, mas já senti o desejo vocacional, né? Como discernir entre o namoro e a experiência de um discernimento de uma ida ao seminário? Se eu entendi, Mateus, você me desculpa, mas é um pouco isso, né? E, Tiaguinho, eu passo essa bola para você, porque eu sei também que você fez uma experiência de namoro, você tem a tua história particular vocacional, né? Renunciou essa experiência para fazer um discernimento voltado para a vida sacerdotal e está nesse processo. Como que você encarou isso, filho, no sentido de, poxa, eu amo essa menina, estou namorando essa menina, eu estou achando que é essa experiência que o Mateus está vivendo, né? Eu amo essa menina e, de repente, me despertou, caraca, eu acho que eu queria discernir para a vida sacerdotal. Como que é esse processo, Tiaguinho? Bom, boa noite, Padre Emerson. Boa noite, Cônego Alberto, os meninos, todos que nos acompanham pela nossa live. É sempre um desafio, né? Essa pergunta, porque ela mexe um pouco com a gente, vem alguns questionamentos. E como o Padre Emerson disse, eu tive a experiência do namoro antes de entrar no seminário, né? Para me enquadrar vocês um pouco na história, eu me recuperei na Fazenda da Esperança, no ano de 2012. Fui fazer minha recuperação na Fazenda da Esperança e quando eu fui para lá eu tinha uma namorada, a Luana, e durante todo o meu período de recuperação, ela aguardou eu voltar para minha casa, né? Mas dentro da Fazenda da Esperança surgiu o desejo de ir para o seminário, de ser padre. Veio essas inquietações, que, como o Cônego muito bem disse, essa inquietude, né? Também veio na minha pessoa no meu tempo de recuperação. E quando eu terminei a recuperação, eu voltei para casa, fui muito aberto com a Luana, falei, Luana, dentro do meu processo de recuperação surgiu algumas coisas que eu ainda não sei te explicar. Surgiu o desejo de ir para o seminário, surgiu o desejo de fazer um processo vocacional, e eu vou ser transparente com você. Eu conversei com um padre dentro da fazenda, que no caso é o Padre Emerson, de todo esse desejo vocacional, e a Diocese de Botucatu está me abrindo as portas para fazer ali uma experiência de discernimento vocacional, né? Os encontros vocacionais. Quando eu falei isso para ela, o mundo dela caiu, porque realmente a gente se gostava muito, a gente tinha planos, né? E ela chorou muito, mas eu falei para ela, eu vou ser muito aberto com você, porque eu não posso te enganar, eu tenho que ser honesto. E comecei a fazer meus encontros vocacionais, né? Mas chegou uma altura da caminhada que eu tive que colocar na balança, quando eu estava fazendo encontros vocacionais. A Luana ou a caminhada, né? E o que pesou mais foi a caminhada, né? Foi dolorido ter que deixar ela,
porque, como eu disse, a gente se gostava muito, mas eu me lembro, como se fosse hoje, algo que eu disse para ela, por ela ser uma menina muito boa, uma pessoa de um coração tamanho, uma menina que me ajudou muito, eu disse para ela, eu tenho certeza que você irá arrumar uma pessoa boa, você irá construir uma família, e você será feliz. Foi dito e feito. E eu me lancei nessa aventura de fazer os encontros vocacionais, fui aprovado, entrei no seminário, estou aí no meu 2º ano de teologia. Sou grato a ela, porque ela me incentivou também. No final, ela falou assim, se esse é o seu desejo, vai e seja feliz. Mas é como já disseram, é uma escolha, né? Deus nos chama, mas a gente tem que dar o nosso sim. E se a gente não fizer essa experiência de experimentar, né? Como Jesus falou para Pedro, lança a rede novamente, nós sermos essa rede e nos lançarmos, a gente nunca vai saber. Se nós não formos, a gente nunca saberemos. Como é também a experiência do namoro. Se eu gosto de uma menina, e se eu não chegar a ela e falar, eu quero namorar com você, eu não vou fazer a experiência do namoro. Assim também é um seminário. Eu me sinto chamado, eu tenho desejo, eu dou meu sim, mas para que isso se torne uma realidade concreta, é necessário que eu vá. E a caminhada é um discernimento, né? A gente vai discernindo para ver se é isso mesmo que é o que Deus quer e o que também nós desejamos responder. Mateus, eu não sei se a sua namorada vai ficar brava com a gente, hein? Mas é um processo de discernimento, filho. O namoro faz parte da vocação, né? Ajuda também a discernir, mas vale a pena perceber o seguinte: qual caminho eu gostaria de servir? Qual caminho eu gostaria de amar por completo, né? Que o teu sim seja sim, o teu não seja não. São vocações específicas, tanto a vocação à ordem, a vida consagrada e também a realidade matrimonial. Vocação é belíssima quando ela é bem vivida, quando ela é bem integrada, quando ela tem a plenitude de uma entrega. Então, Mateus, vai discernindo, filho de Deus. Qualquer coisa, nós estamos por aqui, né? Bom, tem uma outra pergunta, Padre Alberto, e essa vai para o senhor, filho de Deus. Na verdade, são duas aí, né? Uma é o João Vitor, que está aí participando conosco da live, e está dizendo assim, na opinião de vocês, qual é a maior dificuldade da vida presbiteral? Qual que é o maior desafio, Alberto, você na vida sacerdotal, né? Já com 20 anos de sacerdote? 20 anos de sacerdote. Qual é uma das dificuldades que para você tem que estar sempre trabalhando? O espinho na carne, vamos dizer assim, filho de Deus. E depois tem uma pergunta do Bruno, hein? Eu acredito que a maior dificuldade na vida presbiteral sou eu mesmo. Porque eu posso, como eu fiz uma escolha um dia para seguir a Deus, um dia eu posso fazer uma grande bobagem também. Acho que o grande desafio sou eu mesmo. Aí depois vem os desafios menores, né? Convivência com os outros padres, comunidades, às vezes, que são desafiadoras nos dois sentidos, né? Desafiadora porque vai nos mover e vai nos tirar de uma certa estabilidade ou comodismo. E também, ao mesmo tempo, certas comunidades que parece que não deu liga, né? Não deu casamento entre o padre e a comunidade. Mas isso são secundários. Eu acho que meu grande desafio sou eu mesmo. Eu permanecer fiel na escolha que eu fiz de seguir o Cristo. João, completando, filho de Deus, o Padre Alberto, eu partilho e comungo da mesma opinião. Na minha vida sacerdotal, o grande desafio que eu tenho é a minha própria história, é a minha própria realidade, e nunca perder o primeiro amor. Meu mestre de espiritualidade, o Frei Ulrich Stein, hoje Dom Leonardo, que é o arcebispo de Manaus, ele dizia para mim em 1994, o dia que você perder
o teu primeiro amor, quer dizer, esse primeiro enamoramento com Cristo, você vai virar um funcionário de altar. E de funcionário a igreja está cheia. Porque você deixa de viver a sua vocação e se torna um burocrata da fé. Então, o meu grande desafio também é que o Emerson não se torne um funcionário, mas mantenha acesa essa chama do primeiro amor, esse primeiro encontro. Então, eu comungo totalmente da palavra do Padre Alberto, nesse sentido, desse grande desafio. O restante é tudo consequência desse primeiro fortalecer-se como homem, como cristão, e depois, no nosso caso, como sacerdote. Padre Alberto, mais uma para você, hein? Aí depois eu vou para a molecada de novo, para a gente começar já a direcionar, para não estourar o nosso tempo aqui. O Bruno lá de Lençóis, né? Ele está perguntando o seguinte: como saber, no cotidiano de Deus, como que ele quer ser amado, servido por cada um? Beneditino, franciscano, clérigo, diocesano, laical? Como discernir os sinais nos acontecimentos? Porque tem momentos, segundo o Bruno, ele tem razão, que parece que está convergindo tudo para um lado. Mas, de repente, a gente acaba se enganando. Como discernir, Albert, esses sinais nos acontecimentos do dia a dia, filho, no processo vocacional? Carisma, essa diversidade de carismas dentro da mesma igreja. Eu volto um pouquinho com a santa inquietação, né? Uhum. E às vezes a santa inquietação, por exemplo, na vida de um missionário de uma congregação missionária, ele sente essa inquietação de levar o Cristo a lugares onde o Cristo é pouco conhecido, pouco amado. Ele vê também os irmãos de terras distantes e quer fazê-los próximos, né? Quer se tornar próximo a eles, quer levar o Cristo, essa grande alegria que é Jesus, a terras distantes. Acho que esse é um elemento, por exemplo, que vai ajudar a discernir o padre, mas como padre, dentro do sacerdócio, essa vocação. Quero ir além para levar o Cristo a lugares distantes. Tem aqueles que descobrem que o lugar distante está aqui do lado, né? Que é o padre diocesano. Por exemplo, a vida paroquial, que é importantíssima, né? Hoje em dia a gente às vezes foca muito não estou criticando, mas sacerdotes que às vezes aparecem mais na televisão, tem uma dinâmica maior, mas esquece que é lá na paróquia que eu vou confessar, é lá na paróquia que eu vou pedir para o padre me atender, me dar uma palavrinha. Então, diocesano é aquele que também escolheu estar ali para ser ali na sua diocese, na sua região, que esse é o sinal do Cristo, né? E aquele que tem, talvez assim, identificação com o ideal. Por exemplo, o ideal de São Francisco. O ideal de São Francisco a gente pode resumir na figura do Cristo pobre e naquele louco amor que ele tinha pela dama pobreza, né? Eu gostava de chamar de dama pobreza, né? A nobre senhora, né? Ou o dominicano, que tem esse aspecto também doutrinal, missionário, mas quer viver em comunidade, quer se reunir em torno ali do ideal de São Domingos. Então, eu acredito que a gente vai discernindo. Por isso que o discernimento é justamente eu vou olhando na minha vida o que eu posso, com aquilo que é próprio meu, viver bem esse sacerdócio. Deus não vai fazer lavagem cerebral. Se você gosta de ficar contemplando, rezando, gosta de uma vida mais silenciosa, a vida monástica é o seu caminho. Você quer estar ali, mais um tete a tete com Deus,
Então, é a vida monástica, né? Vou me tornar beneditino, uma família monástica enorme, né? Mas se eu quero sair longe, é missionário. Ou se eu quero servir a Cristo na minha diocese, eu vejo que aquela família mais próxima minha, a minha igreja, está precisando de mim também, como eu disse, né? Na hora do vamos ver como é que é no seu pároco que você vai bater na porta. Você quer ser um desse? E eu faço isso com alegria. Então, eu acho que a gente vai olhando a vida. É isso que é importante. Não espere ter uma resposta pronta. Precisa de ousadia também. A gente tem que ousar. Então, vou lá e vamos ver o que dá, né? Precisa de ousadia. Ninguém foi com 100% de certeza. Acho que nem o Emerson, nem eu. A gente arriscou. E foi arriscamos bem. Porque está fazendo bem para a nossa vida, né? É isso. Bom, tem o Cleiton aqui, mas a pergunta do Cleiton acho que vai junto com aquilo que você acaba de falar e que o Bruno também tem. Como eu faço para chegar até vocês, né? Padre Alberto, junto com a equipe, partilhando com o Padre Átila, formatação, organização do seminarista Marquinho, nós lançamos hoje praticamente um portal vocacional. E nesse portal vocacional, no site da nossa arquidiocese, na página do Facebook da nossa arquidiocese, você vai achar esse portal. Esse portal você vai ter todos os links de como acessar, de como fazer parte, passo por passo. Tem os nossos contatos, tem a tua ficha de formulário para você preencher e começar a ter um tete-a-tete virtual, um acompanhamento virtual, onde você vai poder falar da tua história, tirar a tua dúvida. E esse contato, diretamente com a nossa equipe vocacional, vai te lançar para a tua paróquia, para te ajudar nesse processo. Então, o Padre Alberto, o grande desbravador desse mundo virtual do acompanhamento aí, né, pode nos dar essas dicas de como acessar. E o Marquinho, que é o nosso técnico vocacional de informática, que mexe tudo, porque Padre Alberto e eu somos capenga nesse mundo virtual, entende? Em todos os sentidos. E precisa de suporte. O Marquinho nos dá esse suporte virtual de montar a arte, de organizar, muito bem organizado. O Alberto vai falar para você, vai explicar isso, e o Marquinho vai mostrando na tela para você. Não deixa de entrar em contato conosco. Albert, nos fale desse portal e dessa importância do primeiro passo de falar assim, eu quero começar um discernimento vocacional. Que isso não quer dizer que você vai ser padre, que você vai ser freira, porque no processo de discernimento você pode falar, caraca, é para casar. Poxa, não, eu quero ser leigo mesmo, sossegadinho aqui. É discernir a tua vocação, meu irmão e minha irmã. Albert, qual que é o primeiro passo, filho de Deus? Bom, para mim também foi um desafio muito grande, porque eu não tinha muita afinidade com páginas sociais e tudo mais, e de repente esse tombo da pandemia me fez acordar para essa dimensão. E o que foi pensado foi justamente permitir que aqueles que desejam descobrir um pouquinho mais sobre a sua caminhada ou ter alguma orientação sobre a sua caminhada, pudesse fazê-lo mesmo de maneira distante, já que ainda não é possível fazer um encontro presencial, e percebendo a dinâmica de algumas dioceses, eu tive a ideia de criar, e depois foi partilhada no Conselho de Formação, como poderíamos fazer isso. Então, a gente pensou nesse encontro virtual à distância. E tivemos essa ajuda preciosa do Marquinho, que vai colocar aí na página
como que é o nosso formulário de inscrição. Então, você entra lá no site da nossa arquidiocese, Arquidiocese Santana de Botucatu. Justamente .org.br. Isso, .org.br. E vai na parte do acompanhamento vocacional. E automaticamente vai abrir um pequeno formulário. Você vai preencher, pode perceber aí que tem o asterístico, que são campos obrigatórios, senão o seu formulário não é enviado. Então, nós precisamos do seu nome completo, o e-mail também válido, né? O telefone, para a gente montar depois o grupo do WhatsApp, paróquia e cidade, data de nascimento, e depois aquela pergunta, participa de alguma pastoral? Preenche e clica em enviar. Assim que eu recebo o seu formulário, eu mando uma mensagem de confirmação. Recebi a sua inscrição, aguarde maiores informações. No segundo momento, nós montamos um grupo de WhatsApp, quando você vai ser avisado sobre a data do encontro e no dia receberá o link para entrar aí via Google Meet, e nós faremos também esse bate-papo. Para te ajudar no discernimento, a gente pensou num primeiro momento, falar um pouquinho sobre a vocação diocesana, o testemunho de um padre diocesano e o testemunho de um padre religioso. Então, você vai ouvir um testemunho. Acredito que pela vida desses sacerdotes, você vai ter um pouquinho uma direção, que é ser um consagrado, o que é ser missionário. Depois, num segundo momento, a gente olha mais para o aspecto de inserção na vida de igreja, principalmente na igreja particular de Botucatu. Nós somos uma grande família. Não é simplesmente uma porção de território que tem um chefe. Nós somos uma família, a família arquidiocesana. O que a igreja pensa do sacerdote, espera do sacerdote, como que ele pode estar interagindo para colaborar, né? O que ele pode dar de si para a vida da arquidiocese. Num outro momento, os desafios da nossa dimensão humano-afetiva. Como que a gente pode analisar, porque a gente vai do jeito que a gente é, na verdade, né? Com carências, com qualidades, com fragilidades, como administrar tudo isso. Então, nesse primeiro momento, à distância, a gente pensa trabalhar esses temas. Então, a gente, depois de ter esses testemunhos, a gente vai ter oportunidade também de conversar com um membro da pastoral vocacional, seja comigo, com o Padre Átila, para ajudar, talvez, também depois individualmente, depois de cada tema, a esse discernimento maior. Então, eu te convido, você também talvez ainda com dúvida, faça sua inscrição, acompanhe. Acredito que o discernimento é sempre de dois lados, né? Não é só se a diocese vai aceitar alguém, mas se eu também estou querendo engrenar nesse processo. De repente, posso perceber, não, minha vocação mesmo é servir a Deus, mas como casado, ter uma família. Acho que a gente perdeu um pouquinho essa dimensão do servir a Deus, marido e mulher, né? A gente pensa que serve a Deus só padre e freira, né? A minha santa vozinha, que morreu com 80 anos, ela dizia, né? A gente serve a Deus também como marido, como mulher, como pai, como mãe, fazendo parte da sua paróquia, da sua comunidade.
Então, discernimento é isso. A gente vai olhando elementos para fazer a escolha. Então, o primeiro passo para aqueles que desejam é essa inscrição. Vai lá, preenche o formulário, de repente você percebeu, não, de acordo com o andar da carruagem, perdão, acho que o meu caminho não é bem esse. A amizade é a mesma, né? Turma de Deus, valeu, bate-papo vocacional. Acredito que, se ainda tem alguma dúvida, eu vi aqui que a Márcia mandou mais uma pergunta e a Renata. Márcia e Renata, nós não conseguimos devido tempo, filha, mas é uma possibilidade também de vocês entrarem, de vocês mandarem a pergunta de vocês. E você que quer fazer um discernimento vocacional, entra no site arquidiocesebotucatu.org.br. Banner acompanhamento vocacional, taca o clique ali e você já está em contato conosco, instantâneo, que logo em seguida a nossa equipe vai estar com você. E juntos nós vamos discernindo. Juntos nós vamos caminhando na virtualidade, mas que nos leva ao mundo real, dentro da nossa história e da nossa vocação. Valeu! Obrigado por estar conosco, muito obrigado por participar conosco dessa hora vocacional. Padre Alberto, gratidão pela tua disponibilidade, gratidão pelo teu serviço e pelo teu cuidado com a nossa realidade vocacional. Uma realidade que você está tratando com muita humanidade e seriedade. Quem ganha não é só a igreja particular de Botucatu, mas é a igreja num todo. Seja se tivermos bons padres, mas na certeza de ter bons homens, boas mulheres, bons cristãos. A sociedade ganha como um todo. Então, gratidão pela tua disponibilidade, o teu sim. Marquinho, firme e forte, encerrando a teologia e dando um passo cada vez mais direto para a tua identidade vocacional. Gratidão pelo trabalho sendo feito com toda essa parte tecnológica, informatizada nesse mundo virtual, né? Tiagão, coragem, Cerqueira César, moleque. Um abraço grande ao padre Tarcísio e ao padre João e a toda a comunidade nesse tempo de discipulado. Lembre-se, cedo ou tarde a África te espera, hein? Vamos que vamos. Kaique, filho de Deus, eu sei que você tem um simulado no domingo, estuda, criatura, né? Que agora arredou um pouco pelo mundo virtual, mas você precisa superar no mundo real. Então, bom estudo, uma boa convivência, gratidão pela tua disponibilidade de estar com a gente. Leonardo Zanzarini, filho de Deus, filho de Avaré, né? Muito obrigado, filho, nesse primeiro ano de filosofia do teu sim, trabalhando conosco aqui na paróquia da Catedral em Botucatu, comigo e com o Everton, e por essa pandemia nos distanciamos fisicamente. Mas a Catedral te quer muito bem, viu? Você é muito bem-vindo na nossa pastoral. Tiaguinho de Deus, vamos que vamos nesse segundo ano, filho de Deus, de teologia. Gratidão pela tua perseverança, pelo teu testemunho vocacional, que venceu a questão da droga e dá um sim corajosamente a cada novo dia nesse discernimento. E a você que nos acompanhou e fez parte dessa live. Deus vos abençoe. Que Deus nos guarde, que Jesus, o bom pastor, nos inspire a sentir o cheiro das ovelhas. E se Ele é o nosso pastor, nada nos faltará. Mesmo que tenhamos que passar pelo vale do discernimento vocacional, Ele nunca nos abandonará. Gratidão. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos proteja e nos dê uma noite tranquila e serena. Ele que é Pai, Ele que é Filho, Ele que é Espírito Santo. Amém. Senhora Santana, rogai por nós. Gratidão.
Senhor, toma minha vida nova, antes que a espera desgaste anos em mim. Estou disposto ao que queiras, não importa o que seja, tu me chamas-me a servir. Leva-me aonde os homens necessitem de tuas palavras, necessitem da força de viver. Onde falte a esperança, onde tudo seja triste, simplesmente. Até a próxima live. Teremos outras lives. Pode acreditar nisso. Tchauzinho para a live, hein? Necessitem de tuas palavras, necessitem da força de viver.